Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los a todos de uma forma sobrenatural neste dia. Hoje eu confesso para os irmãos que hoje é dia 9, eu vou fazer o 8 e depois eu faço o capítulo de número 9, porque ontem acabou sendo domingo e acabou não conseguindo ter tempo hábil para fazer o estudo de Atos do capítulo de número 8. Mas hoje nós vamos fazer os dois, o Atos 8 e também o capítulo de número 9. Novamente, meu nome é Ronaldo Lucchini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada em Itanhaém, e nós estamos dando continuidade à nossa leitura e ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo de número 8, referente ao dia 8 de setembro, domingo. Começa já, irmãos, começa com acentuando a perseguição de Saulo à igreja. O capítulo de número 7 acabou com a morte de Estevão e Saulo segurando as vestes das pessoas, dos irmãos que estavam apedrejando a Estevão. E o capítulo de número 8 já começa o quê? Com a perseguição. Saulo ele continua perseguindo a igreja de uma maneira absurda. No versículo de número 3, nós podemos ler que, porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e jogava todos na cadeia. O evangelho estava tendo uma grande perseguição, mas os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Quando a igreja ela é perseguida, você pode ver que a igreja sempre, ela o quê? A igreja sempre ela começa a crescer e ela começa a se desenvolver de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque a maldade que os homens pensam contra você e contra Deus, ou contra os ungidos do Senhor, Deus transforma esta maldade em bondade. E esse ato de fazer contra a vontade de Deus, Deus torna o contra sendo a vontade dele. Como assim? Porque depois do versículo 8 do versículo 4 até o versículo de número 25, nós podemos ver o quê? Ver que há o crescimento da pregação do evangelho em Samaria através de um apóstolo chamado Felipe. Felipe foi e começou a pregar a palavra de Deus numa cidade chamada Samaria, exatamente. E os samaritanos começaram a compreender e a entender o projeto que Deus tinha para a vida deles, a respeito do arrependimento e a respeito de aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ali, nessa cidade, a palavra de Deus acentua-se no versículo de número 9, que havia um homem, um mágico, um feiticeiro chamado Simão. A palavra de Deus sempre existe alguns Simões, alguns feiticeiros no Novo Testamento, que eles eram gnósticos. E os gnósticos, eles vinham porque eles acreditavam que a palavra gnóstico, ela vem do grego, que significa conhecimento. E eles acreditavam que quanto mais conhecimento eles adquiriam, mais próximos de Deus eles estavam. E não é bem assim. O conhecimento ele faz com que nós alinhemos o nosso pensamento com relação a Deus. E você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, não do que é Deus ou só do que Deus faz, da palavra de Deus, das orientações divinas que Deus tem colocado no seu coração. Mas vamos lá falar a respeito um pouco desse Simão. Simão, ele fazia, como diz no versículo de número 9, morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçarias entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. E ele se fazia importante. Quem se fazia importante era ele, não era Deus. Não era Deus que fazia ele um homem importante, um homem interessante. Ele próprio se fazia, ele era um autodenominado importante. E aí, o que aconteceu? Felipe pregou a palavra de arrependimento, pregou a palavra do poder de Deus e aconteceram alguns milagres, algumas coisas sobrenaturais através
das palavras de Filipe ia intercedendo pelo nome de Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Simão creu. No versículo de número 13 fala, o próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. E aí os apóstolos viram que estava acontecendo um grande avivamento na cidade de Samaria. E mandaram Pedro e João para Samaria. Para quê? Para que eles começassem também a interceder pelo povo, para ver se estava tudo acontecendo de acordo com a vontade do Senhor. E aí no versículo 15 diz, quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido batizados em nome de Jesus Cristo. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Então você pode ver que Filipe foi como a voz do deserto de João. Filipe foi e pregou a palavra do arrependimento, começou a batizá-los a respeito do arrependimento. E aí depois vem Pedro e João e começa a descida do Espírito Santo em Samaria. E aqui nós podemos ler que eles intercediam e através da imposição de mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. Aí aconteceu o quê? Aí Simão foi descoberto. Porque no versículo de número 18 diz, Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João. Olha que coisa absurda. E olha o que ele falou no versículo de número 19. Quero que vocês me deem também este poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, esta pessoa receberá o Espírito Santo. Quero abrir um parênteses aqui. Às vezes nós temos muitas pessoas na igreja, ou muitas pessoas aonde você tem congregado, que ao primeiro instante parecem ser pessoas que já estão entregues ao Senhor e entregues ao Espírito Santo de Deus, mas estão em processo de santificação. E no processo de santificação é necessário que se haja um acompanhamento de pessoas boas, pessoas, homens e mulheres de Deus, para que discipulem essas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque aqui nós vemos que Filipe pregou o evangelho a respeito do arrependimento, Simão se mostrava arrependido e foi batizado. Assim que ele foi batizado, ele começou a andar mais próximo de Filipe. E agora nós podemos ver que ele começou a andar mais próximo de Filipe para quê? Para absorver mais conhecimento e continuar com o seu gnosticismo, continuar com as suas feitiçarias agora, pensando ele estar sendo abençoado por Deus. Mas a palavra de Deus diz que nada permanece coberto aos olhos do Senhor. E aqui nós vemos que quando ele fez esse pedido, imagine para quem que ele fez o pedido, irmãos, bem para Pedro, né? Se fosse João, acho que João até dava pegar um pouco mais leve com ele. Mas olha o que Pedro disse para ele no versículo de número 20. Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir dinheiro, com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. E ainda Pedro continua, arrepende-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe esta vossa intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Qual seria o pecado dele aqui? Ganância, orgulho, egoísmo. Ele queria receber o poder do Espírito Santo de Deus, não para engrandecer o nome de Deus, mas para se autodenominar homem de Deus. Quantas vezes nós estamos vendo isso dentro das igrejas, em cima dos altares? Pessoas que precisam de cargo para fazer alguma coisa e se autodenominam pastores, se autodenominam apóstolos, semideuses e abrem igrejas à torta e à direita sem pedir orientação para o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque já passaram e se arrependeram uma vez, mas não deixaram Deus entrar no coração.
Aqui nós vemos que este Simão não tinha deixado Deus entrar no seu coração ainda. E aqui no versículo 24 podemos ter não sabemos se Lucas deixou escrito isso para sabermos se é um pouco do arrependimento ou não, ou se só foi amargura e susto. Mas ele diz assim para Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Ele não estava com medo de perder a sua salvação. Ele não queria perder a sua vida. Ele poderia perder a salvação, mas ele não queria perder a sua vida e não queria perder os seus benefícios. E aí, irmão, em contrapartida, nós vemos aqui na cidade de Samaria esse homem chamado Simão, que pensou que estava convertido, mas não estava. Em contrapartida, depois do versículo de número 26 até o versículo de número 40, nós vemos que Filipe vai falar de Deus para um etíope. Exatamente, um etíope. E diz assim, o versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. E ali Filipe se planejou para fazer essa viagem junto. E aí, chegando perto da carruagem, perto da estrada, passou uma carruagem e o Espírito Santo disse a Filipe: se aproxime dessa carruagem. Chegue perto dessa carruagem, versículo 29, e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. E aí perguntou para o eunuco, para o etíope eunuco: o senhor entende o que está lendo? E aí o eunuco disse: como eu posso entender se ninguém me explica? E aí Filipe começou a explicar a passagem para esse eunuco. E aí esse eunuco ficou muito emocionado e gostaria de conhecer mais e mais a Deus, porque ele tinha ido até Jerusalém para adorar a Deus, conforme diz o versículo de número 27. Ele não conhecia Deus direito, mas ele já tinha ouvido falar de Deus e ele queria ir conhecer a Deus, ele queria se aproximar mais de Deus. E mesmo sem ter o Espírito Santo de Deus, mesmo sem ter o conhecimento, ele ficava lendo a sua palavra, lendo os escritos do livro de Isaías e tentando compreender, mas ele não compreendia, porque ele era eunuco, ele não podia participar de uma sessão em um templo. E aí, é interessante também, irmãos, olha qual passagem ele estava lendo no livro de Isaías. Essa passagem: era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando se cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que na sua vida na terra chegou ao fim. Ele estava lendo a passagem em que Isaías fala a respeito do Salvador e do Messias. Foi uma grande abertura para Filipe entrar em contato com esse eunuco e falar do plano da salvação de Deus através da vinda de Jesus e da sua ressurreição. E aí Filipe falou para ele a respeito do batismo, do arrependimento. Irmãos, qual foi a alegria de Filipe, em que a hora que estavam passando próximo de um lugar onde havia água, esse eunuco disse: vejam, aqui tem água, será que eu posso ser batizado? E aí Filipe falou: se o senhor crê de todo o coração, é claro que você pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele foi batizado ao arrependimento, ele conheceu Jesus. Olha que viagem maravilhosa nessa que esse etíope eunuco estava fazendo. Saiu da sua casa para adorar a Deus e ele voltou trazendo Deus em seu coração. O próprio Deus que ele foi adorar em Jerusalém agora fazia parte do coração e da vida dele. E aí diz assim, que a palavra diz ainda aqui, quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. E o funcionário, ou o eunuco, não viu Filipe, mas porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Eita glória! Aí nós podemos ver que nesse capítulo o evangelho ele vai se
vai se discipulando, vai crescendo, mas conforme o evangelho vai crescendo, existem pessoas como Simão o Mágico, que dizem que são convertidas e não o são, e existem pessoas como este eunuco, que está fazendo uma simples viagem e no meio da viagem, no meio de um tempo tão curto, ele consegue entregar o seu coração e mudar totalmente a sua vida. Agora eu quero falar com você rapidamente, porque nós vamos finalizar o versículo de número 8, capítulo de número 8, para ir depois para o 9. Como está a sua vida espiritual? Você se identificou mais com Simão, o mágico, que aos olhos dos homens se arrependeu e não se arrependeu realmente aos olhos de Deus? Ou você se identificou mais com este eunuco etíope, que ele estava com o coração em adoração, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber o que estava fazendo, não desistiu e não mudou o foco. Que fique de lição para você. Se você está brincando de ser cristão, nada permanece oculto aos olhos do Senhor. Uma hora você vai ser confrontado, e uma hora este amor que você tem pelo dinheiro, ou pelo poder, ou por ganância, vai ser colocado em vista dos demais. Ou você vai ficar como o etíope, como o eunuco, tentando adorar a Deus, mesmo sem compreender aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta que uma hora, se você tentar, se você não desistir, se você não desanimar, se você manter o seu foco, uma hora você vai encontrar Deus. Porque a palavra de Deus fala: se o meu povo, que se me chama pelo meu nome, se humilhar e fizer a ser ouvido, eu descerei do céu e sararei a sua terra. Ele quer sarar a sua terra a partir de hoje, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E daqui a pouco nós estamos aqui com o capítulo de número 9. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Um beijo. Até amanhã. Ui, fui, au.